Sua mãe me implorou para te encontrar há 20 anos. Minha mãe morreu no dia em que nasci. Isso é impossível. Ela está viva. E me disse seu verdadeiro nome. O garanhão arrebentou a corda com os dentes de novo. Sarah se ajoelhou na lama do pátio de leilões, com os dedos trêmulos, enquanto tentava passar uma nova guia em volta do pescoço do cavalo de guerra, e o animal gritou, um som como metal se rasgando que fez a multidão recuar 3 passos. Sangue escorria de um corte acima de seu olho esquerdo, onde o cavalo tinha jogado a cabeça, e o sal ardia mais do que a chuva fria que encharcava o saco de estopa que ela usava como vestido. O tecido já fora um saco de grãos, e ela ainda conseguia ler o carimbo desbotado em suas costelas. Monhaz Northmere, 40 libras, trigo de inverno. Agora, ela valia menos do que isso. O mestre do leilão, um bruto de pescoço grosso chamado Corwin, estalou o chicote contra o poste da cerca a 6 polegadas de sua orelha. O som cortou o ar como um tiro. Ela não se mexeu. Anos atrás, ela aprendeu que se encolher os fazia bater mais perto. Controle essa fera. Ou eu vendo os 2 para o curtume, disse Corwin. Seu hálito cheirava a tabaco barato e ovos em conserva. E quando ele se inclinou, ela pôde ver a crosta amarela nos cantos de seus olhos. Você me ouviu, Ômega? O curtume. Eles vão ferver seus ossos para fazer cola e o couro dele para fazer celas. E ninguém neste continente esquecido pela deusa se lembrará que vocês existiram. Sarah o ouviu. Ela ouviu tudo, e essa era uma das coisas que ela tinha aprendido a esconder. Ela pressionou a testa contra o peito do garanhão, cujo coração martelava rápido e furioso sob a parede de músculos, e ela podia sentir o tremor percorrendo suas pernas. Ele não estava com raiva, estava apavorado, pois o haviam prendido ao lado de uma forja durante toda a manhã, e o som do martelo na bigorna o deixara quase louco. A fumaça se agarrava à sua pelagem negra como uma segunda pele, e suas narinas se dilatavam a cada respiração, puxando o cheiro de ferro quente e carvão em brasa, e o suor azedo de medo de cada ômega na fila para a venda no pátio atrás deles. Ela fechou os olhos, pressionou os lábios rachados contra o ombro dele, bem onde o músculo estava mais tenso, e sussurrou. Ouça! Ouça-me! Eu sei o que fizeram com seu cavaleiro. Eu sei que você o viu cair. Eu sei que você está esperando para morrer desde então. Mas eu preciso que você respire. Respire comigo. Inspire pelo nariz. Isso. Segure. Segure. Expire pela boca. Bom, mais uma vez. O tremor do garanhão diminuiu. Suas orelhas, que estavam achatadas contra o crânio, giraram para a frente e ele abaixou sua cabeça enorme até que seu focinho repousou na clavícula de Sarah, exalando uma lufada de ar quente que cheirava a feno e cobre. Seu corpo se aquietou. Corwin ficou olhando, com o chicote pendurado em sua mão. Então ele sorriu, e o estômago de Sarah revirou porque ela conhecia aquele sorriso. Era o sorriso de um homem que acabara de perceber que algo valia mais do que ele pensava. A multidão se abriu antes que ela pudesse correr, e ela sentiu primeiro como uma mudança na pressão, da mesma forma que o ar fica mais denso antes de uma tempestade. E então, o cheiro a atingiu. Resina de pinho e fumaça de forja e algo por baixo. Algo antigo, profundo e selvagem, como o cheiro de pedra depois que um raio a atinge. Sua loba, a chama fraca, quase inexistente que ela passou 17 anos fingindo não existir, se chocou contra o interior de suas costelas com tanta força que ela ofegou. Todas as cabeças no pátio de leilões se curvaram, cada uma delas. Até Corwin se ajoelhou, e seu rosto ficou da cor de cera de vela velha. O rei Alfa de Villethorn tinha vindo comprar cavalos de guerra para sua campanha. Ele caminhou pela multidão dividida como uma lâmina na água, e Sarah não conseguia desviar o olhar. Ele era enorme, mais alto do que qualquer lobo que ela já tinha visto, com seus ombros preenchendo um casaco de guerra de couro preto que ostentava o brasão de prata de Valethorn nas costas. Uma cicatriz irregular ia de sua têmpora esquerda até a mandíbula, puxando o canto de sua boca para algo que não era bem um sorriso, nem bem um rosnado. Seu cabelo era preto e curto para a guerra, e seus olhos eram da cor de âmbar derretido, varrendo o pátio com o olhar vazio e calculista de um homem que já havia matado antes do café da manhã
e mataria de novo antes do jantar se quisesse. Rei Kalin Vos, o lobo da frente norte. 3 guerras vencidas, 2 reinos absorvidos, 100 matilhas ajoelhadas. Ele não tinha uma luna. O boato era que seu lobo era selvagem demais, que toda fêmea que tentou tocá-lo foi jogada do outro lado da sala pela força de sua fera se erguendo. Sara se pressionou contra o flanco do garanhão e tentou desaparecer, mas não funcionou. Seus olhos a encontraram. Não o cavalo, ela. Eles se fixaram, e o âmbar neles brilhou até ficar quase dourado, e ela observou suas narinas se dilatarem e seu peito se expandir enquanto ele inspirava longa e deliberadamente. Seu passo vacilou. Por uma fração de segundo, o rei Alfa de Veilthorn tropeçou. Então, sua mandíbula se contraiu com tanta força que ela pôde ver o músculo saltar sob a cicatriz, e ele continuou andando direto em sua direção. Corwin se levantou apressadamente. Sua Majestade, temos os melhores cavalos de guerra das províncias do leste, treinados para a batalha. Todos eles prontos para... A mão de Kalin se ergueu. Um gesto. A boca de Corwin se fechou como uma armadilha. O rei parou a 3 pés de Sara, e ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo como uma fornalha, fazendo a chuva parecer evaporar antes de tocá-lo. De perto, ela podia ver que seus olhos tinham manchas de um bronze mais escuro, como faíscas congeladas em âmbar, e estavam fixos nela com uma intensidade que fez cada nervo de seu corpo se acender. A quem pertence esta ômega? Ele disse. Sua voz era baixa, não alta. Ela não precisava ser alto, pois as palavras carregavam o peso da autoridade absoluta, o tipo que não vem do volume, mas da simples compreensão de que ninguém em sua presença ousaria falar mais alto que ele. Corwin tropeçou para a frente. Ela é minha, Sua Majestade. Comprada da matilha Greymore há 3 meses. Ela é uma ajudante de estábulo, boa com os animais, mal come, nunca causa... Eu não pedi o currículo dela. O olhar de Kalin não deixou o rosto de Sara. Eu perguntei a quem ela pertence. A mim, senhor. Ela pertence a mim. A voz de Corwin falhou. Ou tem os papéis. Kalin ficou em silêncio por um longo tempo, enquanto a chuva batia em seu casaco de couro. Em algum lugar atrás deles, um cavalo relinchou, e Sara podia sentir seu próprio coração batendo na garganta, nos pulsos, e no corte acima do olho que ainda sangrava. Uma única gota de sangue traçou uma linha por sua bochecha e ficou pendurada em sua mandíbula. Kalin estendeu a mão. Ela se encolheu, não conseguiu evitar. Sua mão parou, pairou no ar. Então, lentamente, com um controle que pareceu lhe custar algo, ele pressionou o polegar contra o corte acima do olho dela. A polpa de seu polegar era áspera com calos, quente, e o toque enviou um choque por seu corpo, tão agudo que seus joelhos cederam. Sua outra mão agarrou a cintura dela, mantendo-a de pé. Seus dedos se estendiam por quase toda a largura dela, e através da estopa molhada, ela podia sentir o calor de sua palma como uma marca de ferro. Seus olhos caíram para o sangue em seu polegar, e ele o encarou. Algo se moveu por trás de sua expressão, algo vasto e perigoso. E quando ele falou novamente, sua voz havia mudado, mais baixa, mais áspera, como se as palavras estivessem sendo arrastadas de um lugar que ele normalmente não acessava. Quem? Ele disse. Lhe fez este corte? Sara não conseguia falar. Sua loba pressionava suas costelas, empurrando em direção a ele, e o esforço para contê-la estava fazendo sua visão borrar nas bordas. Foi o cavalo, ela sussurrou. Foi um acidente. Ele está com medo. Ele não queria... Ela parou porque Kalin não estava mais olhando para ela. Ele estava olhando para o garanhão. O garanhão estava olhando de volta. Qualquer outro cavalo de guerra naquele pátio teria se encolhido, abaixado a cabeça, mostrado submissão, recuado para o canto de seu cercado. O peso da presença de um rei alfa era suficiente para fazer cavalos de batalha treinados urinarem de medo. Este garanhão não se moveu. Suas orelhas estavam erguidas, seus olhos firmes. Ele ficou atrás de Sara como uma muralha de músculos negros. E quando Kalin deu um passo mais perto, o cavalo fez algo extraordinário. Ele abaixou a cabeça e a colocou sobre o ombro de Sara, com uma mandíbula enorme de cada lado de seu pescoço, e a segurou, protegendo-a.
Sarah sentiu o ronco de um rosnado crescendo no peito de Callin. Não para o cavalo, mas para Corwin, para a multidão, para qualquer circunstância que tivesse colocado aquela garota em um saco de grãos, em um poço de lama, com um corte no rosto e sangue escorrendo em seu olho. "Quanto?" disse Callin. Corwin piscou. Pelo garanhão, Sua Majestade. Pelos dois." O silêncio que se seguiu foi tão completo que Sarah podia ouvir as gotas de chuva individuais atingindo a lama. A boca de Corwin abriu, fechou, abriu de novo. Ele lambeu os lábios. "A garota é apenas uma ômega de estábulo, Sua Majestade. Ela não vale, diga um preço ou eu levo os dois e deixo seus dentes como pagamento." A voz de Callin havia caído abaixo do registro da fala normal, vibrando na caixa torácica de Sarah. Seu lobo estava naquelas palavras. Não era um homem fazendo uma transação, era uma fera emitindo um aviso final. Corwin dizia um preço. Era obsceno. Callin não piscou. Ele tirou uma bolsa de couro do casaco, jogou-a aos pés de Corwin e se virou de volta para Sarah. "Qual é o seu nome?" Não foi uma pergunta, foi uma ordem. Sarah. Ela mal conseguia ouvir a própria voz por cima da martelada de seu coração. "Meu nome é Sarah." Algo mudou em seus olhos de âmbar. A raiva não desapareceu, mas outra coisa se juntou a ela. Algo que ela não conseguia nomear. "Sarah", ele repetiu. A maneira como ele disse fez soar como uma palavra em uma língua que ela não conhecia. Ele disse como se diz o nome de algo que se esteve procurando, sem saber que estava procurando, e então ele recuou. O garanhão não se moveu de sua posição sobre o ombro dela. Callin olhou para o cavalo, olhou para Sarah, e o fantasma de algo que não era bem um sorriso cruzou o lado com cicatriz de sua boca. "O cavalo vem com você", ele disse. "Ou você vem com o cavalo. De qualquer forma, vocês dois cavalgam para o norte comigo esta noite." Ele se virou e caminhou de volta pela multidão, e a chuva se abriu para ele como uma cortina, e cada pessoa naquele pátio de leilões estava olhando para Sarah como se ela tivesse acabado de pegar fogo. Ela não tinha, mas algo dentro dela sim. A loba atrás de suas costelas pressionou o focinho contra a jaula que ela havia construído para ela. E pela primeira vez em 17 anos, uma rachadura apareceu na parede. Eles cavalgaram para o norte durante a noite. Sarah sentou-se na carroça de suprimentos na parte de trás da coluna, espremida entre caixotes de carne seca e um barril de pomada medicinal que cheirava a eucalipto e gordura derretida. O garanhão, a quem os soldados chamavam de Boca do Inferno, por seu hábito de morder quem se aproximasse, estava amarrado na parte de trás da carroça por uma guia tão longa que era essencialmente decorativa. Ele caminhava a 3 pés da posição de Sarah e se recusava a ir mais longe. Ela descobriu seu nome verdadeiro pela marca em seu flanco esquerdo, Noctis. A marca era da Cavalaria Real de Ashenir, o reino que Callin havia conquistado 7 meses antes. Este cavalo pertencera à guarda pessoal do rei de Ashenir. Ele viu seu cavaleiro morrer no campo de batalha e foi capturado, revendido novamente, a cada vez tornando-se mais violento, até acabar no pátio de leilões de Corwin, com a reputação de matar tratadores. Ele não tentou matar Sarah. Ela não sabia por quê. Só sabia que quando falava com ele, a fúria enrolada em seus músculos se desenrolava como um punho se abrindo, e sua respiração desacelerava, e seus olhos perdiam a borda branca de pânico de uma criatura que espera ser ferida. Ela falou com ele agora, no escuro, com o ranger das rodas da carroça e o tilintar das armaduras à frente, e as estrelas deslizando pelo céu. 30 soldados nesta coluna, ela sussurrou. 50 montados, o resto a pé. A cadeia de suprimentos é escassa, talvez 4 dias de provisões. Eles estão indo para a fronteira norte. Você pode sentir o cheiro, não pode? O pinho está ficando mais denso. O solo está mudando. Estamos subindo. Noctis bufou. Suas orelhas giraram em direção à sua voz. A formação é a cunha padrão, ela continuou. Batedores à frente, flancos de cavalaria pesada, infantaria no centro. Mas o rei cavalga na ponta, sozinho. Nenhuma formação de guarda ao seu redor. Ou ele é arrogante, ou é tão perigoso que não precisa de uma.
Ela fez uma pausa. Estava fazendo de novo. A coisa que fazia sem pensar. A coisa que a fez ser espancada em Greymore e vendida pela matilha que a mantinha antes disso. Analisando, lendo, desmontando a estrutura das coisas, coisas militares, coisas estratégicas, com uma precisão que nenhuma ômega deveria possuir. Sua mãe fora cartógrafa. Seu pai fora algo totalmente diferente. Algo sobre o qual Sarah fora proibida de falar. Algo que explicava por que sua loba parecia errada, por que queimava em vez de zumbir, por que os anciãos da matilha a olhavam com medo disfarçado de desprezo. Ela pressionou os lábios e parou de falar. Mas Noctis empurrou o focinho contra seu ombro, insistente. Sua respiração era quente e constante. Continue, dizia o gesto. Estou ouvindo. Então ela sussurrou. Ela lhe contou sobre o terreno que estavam cruzando. A forma como o vale do rio se estreitava à frente. A vulnerabilidade tática da travessia da ponte que alcançariam ao amanhecer. Ela lhe contou sobre o casaco de guerra do rei Alfa. Como o brasão de prata nas costas não era apenas decoração, mas uma placa reforçada. O que significava que ele esperava ataques por trás. O que significava que ele tinha inimigos em suas próprias fileiras. Ela lhe contou sobre a maneira como os soldados falavam quando pensavam que ninguém estava ouvindo. O sargento de suprimentos que desviava rações, o tenente que bebia de um frasco que guardava na bota, os dois batedores que falavam em um dialeto das terras do leste e, portanto, não eram de Veilthorn, e poderiam ser espiões ou simplesmente recrutas que ainda não haviam decidido onde estava sua lealdade. Noctis ouviu tudo. Suas orelhas nunca pararam de se mover. Sua respiração permaneceu regular. Sarah adormeceu contra seu pescoço, e o garanhão ficou sobre ela como uma sentinela até o amanhecer. Ela acordou com o som de gritos. O acampamento fora montado em uma clareira entre duas cordilheiras, e a luz da manhã entrava pela copa dos pinheiros em frestas de ouro pálido. Fumaça subia de uma dúzia de fogueiras. Soldados se moviam em um caos ordenado, desmontando tendas, carregando carroças, verificando armas. O ar cheirava a seiva de pinho e fumaça de madeira e ao cheiro metálico particular de um acampamento cheio de lobos que não se transformavam há dias. Os gritos vinham da linha de cavalos. Sarah saiu da carroça e correu. Ela os encontrou em um círculo perto das cordas de amarração. 6 soldados, todos com pelo menos o dobro de seu tamanho, cercando Noctis. Um deles estava no chão, segurando o antebraço. Sangue escorria entre seus dedos. Outro balançava uma vara de montaria na cabeça do garanhão, enquanto um terceiro tentava passar uma corrente em volta de seu pescoço. Noctis estava empinando, seus cascos cortando o ar, e o som que saía dele não era um relincho, mas um grito de guerra. O som que um cavalo de cavalaria faz quando é treinado para matar. Parem! A voz de Sarah saiu fina, quase inaudível sobre o barulho. Ela se enfiou entre 2 soldados e um deles a empurrou para trás com tanta força que ela caiu no chão com um solavanco que estalou seu cóccix. Saia daqui, Nanika. O soldado com a vara não olhou para ela. Este animal acabou de arrancar um pedaço do braço de Jensen. Ele precisa ser domado ou abatido. Ele não precisa ser domado. Sarah se levantou. Lama grudava em seus joelhos, em suas palmas. O corte acima de seu olho havia reaberto e estava sangrando novamente. Ele precisa não ser cercado por 6 estranhos tentando acorrentá-lo. O soldado se virou. Ele era um beta de rosto largo com um nariz que fora quebrado pelo menos 2 vezes. E quando ele olhou para Sarah, sua expressão era a mistura particular de confusão e nojo que homens grandes reservavam para mulheres pequenas que falavam fora de hora. O novo bichinho de estimação do rei acabou de me dar uma ordem? Risadas do círculo. Noctis gritou novamente. Seu casco atingiu a borda de um cocho de água e o fez girar. Então uma nova voz cortou o barulho, e cada risada morreu em cada garganta. O que está acontecendo aqui? Kaelan estava na borda do círculo. Ele não usava seu casaco de guerra, apenas uma camisa preta que se esticava sobre seus ombros e peito de uma forma que fazia os músculos por baixo parecerem esculpidos em algo mais duro que carne. Seus braços estavam cruzados. Seu rosto era inexpressivo. Seus olhos de âmbar moveram-se do soldado sangrando no chão para a vara de montaria
e para o rosto de Sara, onde pararam e não se moveram mais. O beta de nariz quebrado se endireitou. Sua Majestade, o garanhão atacou Jensen. Estávamos tentando contê-lo para o exercício matinal da cavalaria. Ela não deixa ninguém se aproximar. Ninguém? Callin repetiu. Não, senhor. Ele é incontrolável. O olhar de Callin mudou para Sara. Ela estava a 5 pés de Noctis, coberta de lama, sangrando, seu vestido de saco de grãos rasgado no ombro, suas costelas visíveis através do tecido molhado. Ela parecia algo que o acampamento havia descartado, mas seus olhos estavam firmes. Mostre-me, disse Callin a ela. Sara virou as costas para os soldados. Ela caminhou em direção a Noctis. O garanhão ainda estava empinando, ainda gritando, seus olhos mostrando o branco ao redor da íris escura. Ela não diminuiu o passo. Ela não levantou as mãos. Ela simplesmente entrou no espaço onde seus cascos desciam como martelos, e ela colocou a mão em seu peito. Ei! Sua voz era baixa, firme, apenas para ele. Eu sei. Eles têm um cheiro estranho para você. Eles cheiram como aqueles que te levaram. Mas eles não são aqueles homens. Respire. Respire comigo. Aí está. As patas dianteiras do garanhão desceram. Seus gritos pararam. O branco deixou seus olhos. Ele pressionou a testa contra a dela e respirou longa e lentamente. E o som foi como um fole se fechando. Sarah se virou. O círculo de soldados estava olhando para ela. A boca do beta de nariz quebrado estava aberta. Callin não estava olhando. Ele a estava estudando. Da maneira como um general estuda um mapa de um território que não sabia que existia. Qual é o seu nome, soldado? Ela não olhou para o beta. Brennan, Sua Majestade. Brennan, se eu vir uma vara de montaria perto daquele cavalo novamente, vou fazê-lo engoli-la inteira. Dispensado. Brennan empalideceu. O círculo se dissolveu. Os soldados se espalharam como folhas ao vento. Callin cruzou o espaço entre eles em 4 passos. Ele parou perto o suficiente para que Sara pudesse sentir seu cheiro novamente. Resina de pinho e fumaça de forja, e aquele cheiro profundo de pedra atingida por um raio que fazia sua loba se jogar contra suas costelas. Ele enfiou a mão no casaco. Tirou um pano dobrado e, sem pedir permissão, pressionou-o contra o corte acima do olho dela. Era linho macio e limpo. Cheirava a ele. Esta é a 2ª vez que te vejo sangrando, disse ele. Sua voz era baixa, destinada apenas a ela. Não pretendo ver uma terceira. As mãos de Sara tremiam. Ela as fechou em punhos ao lado do corpo. É só um corte. Não é só um corte, é um padrão, e eu não tolero padrões de dano em meu acampamento. Ele ergueu o queixo dela com um dedo. O toque foi devastador, gentil de uma forma que contradizia cada linha dura de seu corpo. Diga-me uma coisa, Sara. Você sabe como é um vínculo de companheiro? Sua respiração parou porque ele continuou, e seus olhos de âmbar estavam queimando agora. Verdadeiramente queimando. As manchas de bronze neles derretidas. Minha loba não para de uivar desde que toquei seu sangue naquele pátio de leilões. E eu preciso saber se você sente isso também, ou se estou enlouquecendo. Ela não podia mentir. Sua loba não a deixaria. Estava pressionando com tanta força contra o interior de seu peito que ela podia sentir seu coração batendo em seus dentes. Eu sinto, ela sussurrou. Algo se quebrou por trás de seus olhos. Não macio, não gentil, algo feroz e cru, e tão possessivo que era quase violento. Sua mão deslizou de seu queixo para o lado de seu pescoço, e seu polegar repousou em seu pulso, e ela sentiu seu corpo enrijecer enquanto ele contava as batidas. Você não vai voltar para uma carroça de suprimentos, disse ele. Você não vai dormir na lama. Você não vai usar um saco de grãos. Você me entende? Eu não preciso. Eu não disse que você precisava. Eu disse que você vai ter. Há uma diferença. Ele soltou seu pescoço com relutância visível, como se sua mão tivesse que ser convencida a soltar. Acalme o cavalo. Depois venha à minha tenda. Precisamos conversar. Ele se virou e se afastou. 2 passos. 3. Então ele parou e falou sem olhar para trás. E Sara, se alguém neste acampamento te tocar novamente, não espere que eu resolva. Venha me encontrar imediatamente. Isso não é um pedido.
Ela ficou na clareira vazia com a mão pressionada contra o ponto de pulso que ele havia tocado, e podia sentir a marca de seu polegar como um ferro em brasa, e a rachadura na parede ao redor de sua loba se alargou mais 1 centímetro. Noctis pressionou o focinho contra seu cabelo e respirou. Eu sei, disse ela. Eu sei. Ela não se sentia segura há 17 anos. A memória da segurança era tão antiga que amarelou nas bordas como papel deixado ao sol. Mas ali, com o fantasma de seu toque em sua garganta e o calor de um cavalo que a escolheu contra suas costas, algo na arquitetura profunda de seu peito mudou. Não segurança. Ainda não. Mas a possibilidade dela. Uma porta que ela não sabia que existia, se abrindo. A tenda de Kalin não era o que ela esperava. Ela imaginara ouro e veludo, o tipo de exibição ostensiva que vira nas casas das matilhas de alfas menores, que precisavam de seus arredores para anunciar seu poder. Em vez disso, a tenda era simples. Uma cama de campanha com um único cobertor de lã, uma mesa dobrável coberta de mapas, um suporte de armas com uma espada larga, 2 punhais e um machado de guerra com um cabo gasto pelo uso. A única luz vinha de uma lamparina a óleo que lançava tudo em tons de âmbar e sombra. Ele estava sentado à mesa quando ela entrou. Ele havia trocado de camisa e a nova também era preta. E ela estava começando a entender que o rei Alfa de Veilthorn não possuía roupas de nenhuma outra cor. Ele não levantou o olhar imediatamente. Estava lendo um despacho e sua testa estava franzida, e à luz da lamparina, a cicatriz em seu rosto parecia mais profunda, como um vale cortado na pedra. Sente-se, disse ele. Havia apenas uma cadeira. Na minha cama, acrescentou ele, ainda sem olhar para cima. Você parece que vai desmaiar. Ela se sentou. O cobertor de lã era áspero sob suas palmas, mas quente, o tipo de calor que vem de ser usado para dormir, e cheirava a ele, e sua loba fez um som dentro dela que ela nunca tinha ouvido antes. Um som de acomodação, como expirar depois de prender a respiração por anos. Ele terminou de ler, dobrou o despacho, olhou para ela. Fala-me sobre Greymore, disse ele. Ela não queria. As palavras pareciam pedras que ela teria que cuspir, e cada uma rasgaria algo no caminho. Mas seus olhos estavam firmes, e ele não estava perguntando por curiosidade. Ele estava perguntando da maneira como um homem pergunta onde está uma ferida, para que possa decidir como tratá-la. Greymore era minha matilha de nascimento, disse ela. Minha mãe era cartógrafa. Ela morreu quando eu tinha 4 anos. Febre. Depois disso, fui criada pela matilha como uma dependente comunitária. Apresentei-me como ômega aos 12 anos, a classificação mais fraca. Minha loba nunca se manifestou completamente. Pelo menos é o que eles acreditavam. Ela fez uma pausa. A chama da lamparina tremeluziu. Sombras se moveram pelo mapa atrás do ombro de Kalin, e ela notou, porque sempre notava, que o mapa mostrava a fronteira norte em detalhes, com posições de tropas marcadas em tinta vermelha e azul. Aos 14 anos, o filho do ancião da matilha tentou me reivindicar. Eu recusei. Depois disso, o ancião me declarou defeituosa, indigna dos recursos da matilha. Ela disse as palavras uniformemente, como se estivesse lendo de uma lista. Eles cortaram minhas rações de comida. Eu comia o que podia encontrar. Quando eu tinha 15 anos, um comerciante apareceu oferecendo comprar mão de obra barata. O ancião me vendeu por 2 barris de peixe salgado e um rolo de linho. As mãos de Kalin estavam espalmadas na mesa. Seus nós dos dedos ficaram brancos. Corvin me comprou de um mercado secundário 6 meses depois. Estou em seu pátio de leilões desde então, limpando estábulos, alimentando animais, dormindo no depósito de celas. Ela olhou para as mãos. As unhas estavam quebradas. A pele estava calejada e rachada. Esse é o relato completo. O silêncio se estendeu. A lamparina a óleo sibilou. Lá fora, ela podia ouvir o som distante de soldados treinando, o clangor de espadas de prática, um cavalo relinchando. 2 barris de peixe salgado, disse Kalin. Sua voz era muito baixa, e um rolo de linho. Sarah quase sorriu. Eles negociaram bem. Ele não sorriu. Ele se levantou. A cadeira arrastou no chão de terra batida, e a tenda de repente pareceu menor porque ele estava de pé e era enorme, e a fúria que emanava dele não era do tipo barulhento e explosivo,
mas do tipo silencioso e pressurizado que precede uma erupção. O ancião da matilha Greymore, disse ele. Qual é o nome dele? Uldrich Thine. Mas ele está morto. Kaelin disse isso secamente. Não uma ameaça, uma previsão. Não esta noite. Tenho uma guerra para lutar, mas quando esta campanha terminar, irei a Greymore pessoalmente. E Aldrich Thane responderá por vender um membro de sua matilha como gado. Sarah se levantou. Você não precisa. Não estou fazendo isso por necessidade. Estou fazendo isso porque você é minha companheira. E o que foi feito a você foi feito a mim. E eu não deixo dívidas dessa natureza sem pagar. Ele se virou para encará-la, e a luz da lamparina atingiu o âmbar de seus olhos e os fez brilhar. Agora me diga outra coisa. O que você estava dizendo ao cavalo na noite passada? O sangue sumiu de seu rosto. Ele observou acontecer. Observou a cor deixar sua pele. Sua expressão não mudou, mas algo em seus olhos se aguçou. Meus batedores ouviram você falando. Eles não conseguiram entender as palavras. Pensaram que você estava cantando para manter o animal calmo, mas eu não acho que você estava cantando. Acho que você estava analisando minhas formações de tropa, minhas linhas de suprimento e minhas vulnerabilidades táticas. E você estava contando a um cavalo porque não tinha mais ninguém para contar. Estou errado? Sarah não conseguia respirar. Era isso. A coisa que a fez ser vendida, espancada, passar fome. A coisa que estava errada com ela. Ômegas não pensavam assim. Ômegas não olhavam para uma coluna de soldados e viam pontos fracos. Ômegas não liam o terreno da maneira que sua mãe a ensinara a ler mapas, como uma linguagem de elevação e linhas de visão e zonas de morte. Não, disse ela, você não está errado. Ela esperou pela raiva, pelo nojo, pela palavra defeituosa. Kaelin atravessou a tenda em 2 passos. Ele parou tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo através do tecido do saco de grãos, e ele olhou para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto em nenhum rosto dirigido a ela em toda a sua vida. Maravilha. Conte-me tudo, disse ele. Diga-me o que você vê quando olha para minhas formações. Diga-me onde estamos vulneráveis. Diga-me o que você disse ao cavalo. E Sarah, que passou 17 anos engolindo sua própria mente, abriu a boca e falou. Ela falou por 40 minutos. Ela lhe contou sobre a travessia da ponte que haviam passado ao amanhecer, como era um ponto de estrangulamento que poderia ser defendido por 20 homens contra 200. Ela lhe contou sobre o sargento de suprimentos que desviava rações e como a falta seria sentida em 3 dias, a menos que corrigida. Ela lhe contou sobre os 2 batedores de dialeto oriental, que provavelmente não eram espiões, mas cuja lealdade era incerta, e que cederiam sob pressão se interrogados por qualquer pessoa que não fosse um comandante que eles respeitassem pessoalmente. Ela lhe contou sobre o terreno à frente, a forma como o vale se estreitava, a linha da cordilheira a oeste que oferecia uma posição de emboscada perfeita, a travessia do riacho onde o solo se transformaria em lama após a chuva e atolaria sua cavalaria. Ela lhe contou sobre seu casaco de guerra, a placa reforçada nas costas. Você espera a traição de sua própria corte, disse ela, e ele não negou. Ela lhe contou sobre a maneira como ele cavalgava na ponta. Você quer que seus soldados o vejam exposto. Isso constrói lealdade, mas também o torna o primeiro alvo para qualquer arqueiro a 300 metros da estrada. E seus batedores são bons, mas não estão verificando a copa das árvores. Se eu quisesse te matar, colocaria um arqueiro em um pinheiro 200 metros à frente da coluna e o faria atirar para baixo. O ângulo contornaria as proteções dos ombros. Kaelin olhou para ela. Onde você aprendeu isso? Ele disse. Sua voz estava rouca. Minha mãe me ensinou a ler terreno, mapas, elevação, linhas de visão. As mãos de Sarah tremiam novamente, mas desta vez não de medo, de outra coisa. Algo que parecia um rio desbloqueado. Ela disse que eu precisaria um dia. Ela disse que meu pai tinha a mesma mente. Quem era seu pai? Sarah olhou para o mapa em sua mesa. Ela olhou para os marcadores de tropa. Ela olhou para a tinta vermelha e azul. E algo se encaixou em sua mente. Uma conexão que ela vinha circulando por anos. Um pedaço de conhecimento que sua mãe havia plantado nela como uma semente em solo escuro. Ela pegou um dos marcadores azuis.
Virou-o. No fundo, havia um sigilo estampado. Ela reconheceu um lobo sob uma lua crescente, a marca da linhagem Valeris, a casa real que governara os territórios do norte antes de Villethorne os absorver, a linhagem que deveria estar extinta. Minha mãe disse que o nome dele era Darren Valeris, disse ela. Ela disse que ele foi morto antes de eu nascer. Ela disse que ninguém podia saber. Ela pousou o marcador. O silêncio na tenda era absoluto. A chama da lamparina não se moveu. O próprio ar parecia imóvel. Os olhos de âmbar de Kalin caíram para o marcador. Depois subiram para o rosto dela. Depois caíram para as mãos dela, que ainda tremiam. E então algo aconteceu que Sarah não esperava. O rei Alfa de Valeethorne, o lobo da frente norte, o metamorfo mais temido do continente, estendeu a mão e envolveu ambas as mãos enormes em torno das dela, cobrindo-as completamente, e o tremor parou. Você é Valeris, disse ele. Eu não sei o que sou. Eu sei. Ele levou as mãos dela, não aos lábios, mas ao peito, pressionando-as contra seu coração. Ela podia senti-lo batendo, firme e forte, e absolutamente certo. Você é minha, e você é a pessoa mais perigosa neste acampamento, e Aldrich Tyne te vendeu por peixe. Sua boca se torceu em algo entre uma risada e um rosnado. A linhagem Valeris não era fraca, disse ele. Era o oposto. Os lobos Valeris eram estrategistas, mentes de guerra. Eles podiam ler um campo de batalha da maneira que os músicos leem partituras. Eles venciam guerras não pela força bruta, mas por um tipo de intuição tática que beirava a precognição. O último general Valeris venceu 11 batalhas sem perder uma única companhia. Sua avó, o peito de Sarah doeu. Sua loba, a coisa fraca e bruxuleante que ela passou a vida inteira suprimindo, não era fraca. Estava abafada como um fogo coberto de cinzas para mantê-lo vivo durante um longo inverno. Eles me disseram que eu era defeituosa, disse ela. Eles me disseram que minha loba estava quebrada. Sua loba não está quebrada. É diferente. Não é feita para a transformação bruta. É feita para isso. Sua mão apertou a dela. Para ver o que os outros não podem. Para ler a arquitetura invisível de uma luta antes que o primeiro golpe seja desferido. Para falar com cavalos de guerra que não ouvem mais ninguém porque seus cavaleiros estão mortos e eles não têm mais em quem confiar. Seu polegar moveu-se sobre os nós dos dedos dela. Um movimento lento. Estou lutando esta guerra há 7 meses, disse ele. Tenho o exército mais forte do continente. Tenho os melhores guerreiros. Tenho armas, território, recursos, mas tenho perdido soldados para emboscadas que não consigo prever, para armadilhas de terreno que não consigo ler rápido o suficiente, para falhas de suprimento que não consigo rastrear. Eu preciso do que você tem. Não como uma curiosidade, não como um animal de estimação. Como uma parceira. Sarah olhou para ele. A luz da lamparina fazia sua cicatriz parecer um rio esculpido na pedra, e seus olhos eram tão brilhantes que poderiam ter iluminado a tenda sem a lamparina. Você está me pedindo para ser sua conselheira de guerra, disse ela. Estou pedindo para você ser minha companheira. A parte de conselheira de guerra é um bônus. Algo se quebrou nela então. Não a parede ao redor de sua loba. Outra coisa. Algo mais antigo. A ideia que ela carregava desde os 4 anos de idade, desde que a febre levou sua mãe e a matilha levou todo o resto. A ideia de que ela valia 2 barris de peixe salgado e um rolo de linho. Essa ideia rachou ao meio como uma pedra atingida por um cinzel, e o som que fez dentro dela não foi dramático. Foi silencioso, um assentamento, uma coisa encontrando seu nível. Ela não chorou. Ela não caiu em seus braços. Ela puxou as mãos das dele e pegou o mapa em sua mesa e o virou para a luz. Sua frente norte está errada, disse ela. Você tem sua infantaria pesada concentrada na passagem de Thornwall, mas o inimigo não está vindo pela passagem. Eles estão contornando-a. Há uma trilha de cabras pela cordilheira oeste que não aparece neste mapa porque inunda na primavera. Mas o degelo da primavera está atrasado este ano. A trilha ainda está transitável. Se eles enviarem cavalaria leve durante a noite, atingirão seu depósito de suprimentos por trás, e você perderá uma semana de provisões.
Kalin olhou para o mapa, depois para ela. Como você sabe sobre a trilha de cabras? Minha mãe mapeou esta região quando estava grávida de mim. Eu tenho seus cadernos. Eu os memorizei. Eu memorizo tudo. Ele não a beijou. Ele não a puxou para um abraço. O que ele fez foi puxar uma segunda cadeira de algum lugar, colocá-la na mesa ao lado da sua e gesticular para que ela se sentasse. "Mostre-me", disse ele. Ela se sentou. Pegou a caneta de tinta dele. Começou a desenhar. Eles trabalharam até às 3 da manhã. Sarah redesenhou a fronteira norte de memória, adicionando 17 características de terreno que não apareciam em nenhum dos mapas existentes de Kalin. Ela identificou 4 pontos de emboscada em potencial, 2 vulnerabilidades na linha de suprimentos e uma travessia de rio que poderia ser usada para flanquear a posição inimiga em Thornwall se o nível da água baixasse mais 30 centímetros. Kalin ouviu. Ele fez perguntas que eram afiadas e específicas. As perguntas de um homem que entendia a guerra em um nível profundo e reconhecia a perícia quando a encontrava. Ele não foi condescendente. Ele não tratou o conhecimento dela como uma novidade. Ele o tratou como inteligência, do tipo militar. E quando ela apontou que sua rotação de batedores deixava um ponto cego na abordagem leste a cada 4 horas entre as trocas de turno, ele imediatamente chamou seu comandante de batedores para corrigi-lo. Às 2 da manhã, ele pediu comida. Não para si mesmo, para ela. Um soldado trouxe pão, carne seca, queijo e uma xícara de caldo quente. Sarah comeu sem parar e sem falar. E quando ela levantou o olhar, o prato estava vazio, e Kalin a observava com a expressão particular de um homem que está controlando com muito cuidado uma quantidade muito grande de raiva. "Quando foi a última vez que você comeu uma refeição completa?" ele disse. Ela não conseguia se lembrar. Ela balançou a cabeça. Ele fechou os olhos. Respirou. Quando os abriu, a raiva ainda estava lá, mas estava contida. "De agora em diante, você come quando eu como, na minha mesa, na minha presença. Todas as refeições, até que suas costelas não sejam mais visíveis através de sua pele." Não foi uma declaração romântica. Foi um objetivo estratégico declarado na linguagem de um comandante. Mas a maneira como seus olhos se demoraram na cavidade de sua bochecha tornou-o algo totalmente diferente. Às 3 da manhã, ele a acompanhou até a tenda que havia requisitado para ela. Era pequena, mas limpa, com uma cama de campanha de verdade, um cobertor de verdade, uma bacia para se lavar e um baú de madeira contendo 2 conjuntos de roupas que eram grandes demais para ela, mas feitas de tecido de verdade. Não estopa, não saco de grãos, lã e linho, e um casaco de couro macio, forrado com pele de coelho. Noctis estava amarrado a um poste do lado de fora. Ele levantou a cabeça quando Sarah se aproximou e pressionou o focinho contra a palma da mão dela. Kalin parou na entrada da tenda. As estrelas estavam visíveis. O acampamento estava quieto. Ele olhou para ela na luz fraca, e seu rosto não era suave. Ela não achava que ele fosse capaz de suavidade, mas estava aberto. A cicatriz, a mandíbula dura, os olhos de âmbar que queimavam sem piscar. Tudo isso dirigido a ela com uma atenção tão total que era quase insuportável. "Tranque a aba quando eu sair", disse ele. "Vou postar um guarda." Ela não precisava de um guarda. Ela tinha um imenso cavalo de guerra que mordia qualquer um que não fosse ela. Mas ela não disse isso. "Obrigada", disse ela. Ele assentiu. Começou a se virar. Parou. "Sarah." "Sim. Minha loba está em silêncio há 6 anos, desde a 3ª campanha. Tirei vidas demais em uma batalha, e algo nele se calou. Ele não falava comigo, não respondia. Pensei que estivesse morto." Ele fez uma pausa. As linhas de seu rosto se aprofundaram. "Quando toquei seu sangue naquele pátio de leilões, ele acordou. Ele não parou de falar desde então. Ele está dizendo seu nome repetidamente, como uma oração." Ela não sabia o que dizer. Então não disse nada, e ele se afastou na escuridão, e ela ouviu seus passos até que eles desapareceram. E então ela ficou na entrada de sua tenda com uma mão no cavalo, e a outra pressionada contra seu próprio peito, sentindo a batida correspondente. Ela trancou a aba. Deitou-se na cama de campanha.
Puxou o cobertor até o queixo e inspirou o cheiro de lã, couro e pele de coelho. E pela primeira vez em tanto tempo que a sensação era estranha, ela estava aquecida. Ela sussurrou para Noctis através da lona. Ele estava falando sério. Tudo. Posso ouvir o coração dele daqui. Não diminuiu desde que ele saiu. Ele está deitado em sua cama, em sua tenda, e não está dormindo. E seu coração está batendo como um tambor de guerra. E acho que é por minha causa. E não sei o que fazer com isso. Noctis bufou. Eu sei. Eu também não sei o que fazer com isso. Ela fechou os olhos. Não sonhou. Ela simplesmente mergulhou em um calor que não era físico. Um calor que vinha do conhecimento de que alguém havia olhado para ela e visto. Não um defeito, não um fardo, não uma boca para alimentar ou um corpo para vender, mas uma mente, uma arma, uma parceira, uma companheira. Nas 2 semanas seguintes, Sarah se tornou a característica mais incomum do acampamento de guerra do Rei Alpha. Ela aparecia na mesa de estratégia todas as manhãs ao amanhecer, com o cabelo preso com uma tira de couro, vestindo uma das camisas grandes, enfiada em calças que ela amarrava com um pedaço de corda. Ela desenhava mapas de memória, corrigia avaliações de terreno, identificava ineficiências na cadeia de suprimentos que economizaram 3 dias de provisões para o exército. Ela comia todas as refeições na mesa de Kalin. Nos primeiros dias, os comandantes a encaravam. Um general com cicatrizes chamado Holt, um homem com têmporas prateadas e mãos como pás, chegou a rir quando ela se sentou. A ômega de estimação do rei está participando das reuniões de estratégia agora. O que vem a seguir? Vamos consultar as lavadeiras sobre as formações de cavalaria? Kalin não respondeu. Ele simplesmente deslizou o mapa pela mesa até Sarah e disse: "Conte ao general Holt sobre a trilha de cabras." Sarah contou. Ela contou em detalhes, com marcadores de elevação e dados do lençol freático e a largura precisa da trilha em seu ponto mais estreito, que era de 1,27 m, largo o suficiente para 2 cavalos lado a lado, mas não 3, o que significava que a cavalaria leve poderia passar, mas as carroças de suprimentos não, o que significava que qualquer força usando a trilha precisaria carregar suas próprias provisões e, portanto, teria um alcance limitado a 3 dias de cavalgada intensa. Holt parou de rir. No final da primeira semana, ele estava trazendo seus próprios mapas para ela revisar. Mas foram as noites que mudaram as coisas. Todas as noites, depois que o acampamento se aquietava, Sarah ia até Noctis. Ela se sentava no chão ao lado dele, com as costas contra seu flanco quente, e conversava. Ela lhe contava tudo o que havia observado durante o dia. Movimentos de tropas, números de suprimentos, o humor dos soldados, o cheiro do vento, a maneira como o terreno à frente canalizaria qualquer força que se aproximasse para um campo de extermínio, se fosse usado corretamente. Ela não sabia que estava sendo observada. Na 9ª noite, ela estava descrevendo o provável vetor de aproximação do inimigo com base em relatórios de batedores que ouvira e terreno que mapeara em sua cabeça quando Noctis de repente levantou a cabeça e olhou para a escuridão. "Calma", ela sussurrou. "O que você quer?" Um galho estalou. Noctis explodiu em movimento. Ele empinou, seus cascos chicoteando o ar e seu grito de guerra rasgou o acampamento silencioso. Sarah se jogou de lado enquanto o garanhão avançava na escuridão e ouviu um grunhido, um estrondo, e então a voz de um homem praguejando em um dialeto que ela reconheceu imediatamente. Terras do Leste, um dos batedores. Ela estava de pé antes que pudesse pensar. Correu em direção ao som e encontrou Noctis parado sobre um homem preso contra uma árvore. O peito do cavalo pressionando o corpo do batedor com a força lenta e deliberada de uma parede se fechando. O rosto do batedor estava roxo. Sua mão agarrava uma pequena bolsa de couro. Sarah não tocou no batedor. Ela pegou a bolsa. Dentro havia 3 despachos escritos em taquigrafia codificada. Ela não conseguia ler o código, mas reconheceu o selo na parte inferior de cada página. Uma serpente enrolada em uma lâmina quebrada, o sigilo do Pacto Blackthorn, a aliança de matilhas do leste que Kaelin estava marchando para o norte para destruir. Ela olhou para o batedor. Seus olhos estavam esbugalhados. Noctis não se moveu.
Você é um mensageiro, disse ela. Não um espião. Você é muito desajeitado para ser um espião. Você foi recrutado nas terras baixas, provavelmente com promessas de terra ou perdão de dívidas, e tem passado informações sobre nossos movimentos de tropas para um contato na próxima cidade. Ela inclinou a cabeça. Estou perto? A boca do batedor abriu, fechou. Kiaro saiu. Noctis, alivie. Deixe-o respirar. O garanhão mudou seu peso. 1 centímetro. Apenas o suficiente. O batedor ofegou. Tudo, ele grasnou. Tudo é verdade. Por favor, não deixe o cavalo me matar. Sarah pegou os despachos e caminhou até a tenda de Kallen. Ela não bateu, não se anunciou. Ela entrou pela aba e o encontrou sentado em sua cama de campanha, já acordado, já alerta, seus olhos de âmbar brilhando na escuridão. Ele dormia com um punhal sob o travesseiro. Ela podia ver o brilho dele em sua mão. Você tem um espião em sua rotação de batedores, disse ela, recruta das terras do leste. Ele tem passado despachos para o Pacto Blackthorn. Noctis o pegou. Aqui estão os despachos. Além disso, você deve saber que o cavalo está atualmente prendendo o espião a uma árvore, e provavelmente o matará se ninguém intervir nos próximos 2 minutos. Kallen saiu da cama e passou por ela antes que ela terminasse de falar. Ele usava apenas calças largas e a visão de seu torso nu, a pura largura dele, as cicatrizes cruzando seu peito como um mapa de cada batalha que ele já lutou, a maneira como os músculos se moviam sob sua pele com a precisão fluida de um predador, fez a loba de Sarah bater contra suas costelas com tanta força que ela cambaleou. Ele chamou 4 soldados. O espião foi levado. Os despachos foram levados para a mesa de estratégia e decodificados em 1 hora pela especialista em cifras de Kalin, uma mulher quieta chamada Asher, que usava óculos de leitura e tinha tinta permanentemente manchada nas espirais de suas impressões digitais. Os despachos confirmaram o que Sarah suspeitava. O Pacto Blackthorn não iria encontrar Kalin na passagem de Thornwall. Eles estavam contornando-a pela trilha de cabras. Em 2 dias, Kalin olhou para as mensagens decodificadas. Ele olhou para o mapa que Sarah havia desenhado 9 dias antes, aquele que mostrava a trilha de cabras com seus marcadores de elevação, medidas de largura e limitações de alcance. Ela havia previsto a estratégia do inimigo antes que os despachos do espião a confirmassem. Ele olhou para ela do outro lado da mesa, a chama da lamparina entre eles, os mapas espalhados como uma paisagem de tinta e intenção. Seus olhos estavam queimando, mas era um tipo diferente de queima agora. Não apenas desejo, não apenas o vínculo de companheiro, algo mais profundo, o reconhecimento de uma mente que correspondia à sua. Você, disse ele, vai vencer esta guerra. Nós, disse ela, vamos vencer esta guerra. O canto de sua boca se ergueu, o lado com cicatriz. Isso fez seu rosto parecer rachado, como algo humano aparecendo através da armadura. Nós, ele concordou. No dia seguinte, Sarah recebeu um título. Não Luna. Ainda não. Conselheira estratégica da coroa. O título era sem precedentes. Os generais murmuraram. Os soldados encararam. Mas ninguém discutiu porque a Ômega, com os mapas memorizados e o cavalo imortal, havia capturado um espião que todo o seu aparato de inteligência havia perdido, e os despachos que ela trouxera o salvaram de cair em uma emboscada que teria matado centenas. O general Holt foi o primeiro a se dirigir a ela pelo título. Conselheira, disse ele, colocando um mapa na frente dela. O que você vê aqui? Sarah olhou para o mapa. Ela viu o Vale do Rio. Ela viu a cordilheira. Ela viu a trilha de cabras. E ela viu outra coisa. Algo que vinha incomodando-a no fundo de sua mente por dias. Um padrão nos movimentos do inimigo que ela não conseguia articular. Eles estão se movendo em trios, disse ela. 3 batedores. 3 rotas de mensageiros. 3 dias entre os despachos. Tudo está em trios. Por quê? 3 comandantes, disse Holt. O pacto é liderado por um triunvirato. Eles compartilham a autoridade igualmente. Então eles não podem tomar decisões rapidamente. Sarah pegou a caneta. Se você os forçar a uma situação que exija uma resposta unificada imediata, eles hesitarão. Os 3 comandantes discordarão.
O atraso será medido em horas. Horas que Kellen pode usar para flanquear, reposicionar ou cortar sua linha de suprimentos. Ela desenhou 3 setas no mapa. 3 fintas simultâneas em 3 pontos diferentes na linha inimiga. Cada uma projetada para acionar a resposta preferida de um comandante diferente. Um vai querer manter a posição. Um vai querer avançar. Um vai querer recuar. Quando eles concordarem, você estará atrás deles. Holt olhou para o mapa. Ele olhou para Sarah. Então ele se virou e olhou para Kalin, que estava parado atrás dela com os braços cruzados e uma expressão no rosto que só poderia ser descrita como orgulho selvagem. Ela está certa, disse Holt. Eu sei, disse Kalin. A batalha aconteceu 3 dias depois. Sarah não foi permitida no campo. Kalin fora inflexível neste ponto, e pela primeira vez eles brigaram por isso. Uma discussão real com vozes alteradas e punhos cerrados, e a loba de Sarah pressionando com tanta força contra suas costelas que ela pensou que poderiam quebrar. Você fez a estratégia. Você não precisa estar no campo de extermínio para vê-la executada. E eu preciso ver o terreno. Preciso ler o campo em tempo real. Mapas não são suficientes. Você precisa estar viva. Ele disse isso com tal ferocidade que a chama da lamparina vacilou. Você precisa sobreviver a esta batalha para que possa planejar a próxima e a seguinte. Você não é um soldado. Você não está armada. Você não é treinada para lutar. E se você morrer naquele campo, minha loba vai despedaçar meu corpo de dentro para fora. Você entende? Se eu te perder, eu não sobrevivo. Então você vai ficar aqui. Ela não esperava a crueza, a honestidade daquilo. Ele não estava dando uma ordem. Ele estava fazendo uma confissão. Seu medo não era por seu exército ou seu reino. Era por ela. Ela ficou. Ela se sentou na cordilheira, acima do vale, com Noctis ao seu lado. E ela observou. A estratégia funcionou. As 3 fintas de Kalin atingiram a linha inimiga ao amanhecer. O triunvirato Blackthorn se fragmentou exatamente como Sarah havia previsto. Um comandante avançou para a finta. Um manteve a posição. Um começou uma retirada parcial. A lacuna entre eles se alargou como uma ferida sendo aberta. A força principal de Kalin avançou pela lacuna como uma lança. Ela não conseguia ver detalhes desta distância, apenas formas e poeira, e o brilho das armas na luz da manhã, mas ela podia ouvir. O som de 1000 lobos se chocando, levado pelo vale como uma onda. Metal contra metal, o impacto úmido de corpos colidindo. Os uivos, alguns triunfantes, outros agonizantes, subindo e descendo como uma maré. Ela agarrou a crina de Noctis com tanta força que seus nós dos dedos doeram. Então, 2 horas depois da batalha, algo deu errado. O comandante em retirada não havia recuado. Ele havia contornado a cordilheira oeste e agora se aproximava do vale por trás da posição de Kalin. Um ataque de flanco que Sarah não havia previsto, usando uma rota que ela não havia mapeado, porque a rota não existia em nenhum mapa. Havia sido cortada através da floresta durante a noite. Um caminho temporário aberto através da vegetação rasteira por equipes avançadas. Ela podia vê-los da cordilheira. 300 lobos se movendo pela linha das árvores como sombras. Eles estavam indo para o posto de comando, para o depósito de suprimentos, para a posição onde as reservas de Kalin esperavam, sem saber que a morte estava vindo por trás. Não havia tempo para enviar uma mensagem. Não havia tempo para cavalgar até o acampamento. Não havia tempo para nada, exceto a única coisa que Sarah podia fazer, que ninguém mais no mundo podia fazer. Ela se virou para Noctis. As orelhas do garanhão já estavam para a frente. Se o corpo tremia, não de medo, mas de reconhecimento. Ele sabia como era uma carga de cavalaria vista de cima. Ele já havia feito isso antes. Eu sei que você não é meu, disse Sarah. Eu sei que seu cavaleiro está morto, e eu não sou ele, e nunca serei ele. Mas há 300 lobos vindo por aquelas árvores, e eles vão atingir nossas reservas por trás, e centenas de homens vão morrer. Seu cavaleiro não teria permitido isso. Eu não acho que você permitirá também. Ela agarrou sua crina. Ela nunca havia montado um cavalo de guerra. Ela nunca havia montado nenhum cavalo em velocidade. Seu corpo ainda estava magro por anos de fome. Seus músculos mal adequados.
suas mãos com cicatrizes e calos, mas não fortes. Mas sua loba, o fogo abafado atrás de suas costelas, o sangue Valeris que corria em suas veias, a mente tática que podia ler um campo de batalha como um pássaro lê o vento. Aquela loba não era fraca. Ela montou nas costas de Noctis. O garanhão gritou, não de dor, de reconhecimento. O som que saiu dele foi o som que um cavalo de guerra faz quando encontra um cavaleiro digno de ser levado para a batalha. E eles desceram a cordilheira, através do cascalho, para a linha das árvores. Noctis se moveu como escuridão líquida, seus cascos encontrando apoio em terreno que deveria ter sido impossível, seu corpo serpenteando entre as árvores com uma precisão que falava de anos de treinamento de cavalaria. Sarah se agarrou com as coxas, inclinou-se sobre seu pescoço, e o vento rasgou seu cabelo, e os galhos chicotearam seu rosto, e sua loba estava queimando agora, verdadeiramente queimando. A cinza caindo do fogo como escamas. Ela não foi em direção ao inimigo. Ela foi em direção às reservas. Ela atingiu o acampamento de reserva a galope, gritando a plenos pulmões. Ataque de flanco, linha de árvores oeste, 300 lobos, 2 minutos. A comandante da reserva, uma mulher chamada Kyle com cabelo grisalho curto e um rosto como couro rachado, deu uma olhada em Sarah nas costas do cavalo de guerra imontável do rei e não hesitou. Ela não fez perguntas. Ela não exigiu credenciais. Ela virou seus lobos e encontrou a força de flanco nas árvores. A emboscada falhou. 300 lobos Blackthorn encontraram 400 reservas de Villethorn que os esperavam em formação defensiva entre as árvores. E o massacre que se seguiu foi breve, brutal e decisivo. Sarah observou da borda da linha das árvores, ainda nas costas de Noctis, suas mãos tremendo, sua respiração em arquejos. Sangue de um corte de galho escorrendo por sua testa até seu olho direito. O mesmo olho, o mesmo corte reaberto pela terceira vez. Quando o último da força de flanco quebrou e fugiu, Kyle cavalgou até a posição de Sarah. O rosto da comandante da reserva estava salpicado de lama e sangue, e havia um novo entalhe na lâmina de sua espada. E ela olhou para Sarah com uma expressão que não era respeito. Não exatamente, mas algo adjacente a isso. Algo conquistado. Conselheira estratégica, disse Kyle. Da próxima vez, talvez comece com um aviso e siga com a entrada dramática. Meu coração não aguenta os dois. Sarah quase riu. O som a surpreendeu. Ela não ria há anos. A batalha foi vencida ao meio-dia. Sarah ainda estava na cordilheira quando Kaelin a encontrou. Ela havia desmontado de Noctis e estava sentada no chão, com as costas contra uma rocha, as mãos no colo. O corte de galho em sua testa havia parado de sangrar, mas o sangue secara em uma linha em seu rosto, e ela podia senti-lo repuxando sua pele quando movia as sobrancelhas. Ela o ouviu antes de vê-lo, não seus passos, seu batimento cardíaco. Ela não deveria ser capaz de ouvir um batimento cardíaco daquela distância, mas sua loba estava totalmente desperta agora, queimando como um sinal de fogo atrás de suas costelas, e a conexão entre eles era uma corda esticada. Ele veio pela cordilheira correndo. Estava coberto com as evidências da guerra, lama, sangue, suor, a poeira cinzenta particular que se levanta de um campo onde lobos se transformaram, lutaram e se transformaram de volta. Seu casaco de guerra estava rasgado no ombro esquerdo, e ela podia ver a placa blindada por baixo, amassada por um golpe que teria matado um lobo menor. Seus olhos a encontraram, e o som que saiu dele não foi uma palavra. Foi o som que sua loba fez. Um som entre um uivo e uma respiração, alívio e fúria, e algo tão cru que arrancou cada camada de controle que ele construiu ao longo de 6 anos de silêncio. Ela cruzou a distância entre eles em 4 passos. Ele caiu de joelhos na frente dela. Suas mãos subiram para o rosto dela e o emolduraram. Sangue, sujeira e tudo. E seus polegares roçaram o sangue seco em sua testa. Eu te disse, disse ele. Sua voz estava destruída, arranhada. Eu te disse que não queria te ver sangrando uma terceira vez. Para ser justa, é o mesmo corte, apenas reaberto. Isso não tem graça. Tem um pouco de graça. Sua testa caiu sobre a dela. Seus olhos se fecharam.
Sua respiração estava irregular, e ela podia sentir o tremor fino correndo por suas mãos. O choque posterior da adrenalina e da batalha, e o medo que ele sentiu quando alguém lhe disse que a Ômega no cavalo imontável havia avançado em direção à linha inimiga. Você salvou minhas reservas, disse ele. Eu avisei suas reservas. Kyle as salvou. Você montou em Noctis? Sim. Ninguém monta em Noctis. Eu sei. Ela fez uma pausa. Ele me deixou. Eu pedi e ele me deixou. Ela hesitou. Acho que ele estava esperando por alguém que pedisse em vez de exigir. Kalin se afastou, olhou para ela. Seus olhos de âmbar estavam brilhantes, úmidos nas bordas, embora ela nunca dissesse isso a ninguém. E a cicatriz em seu rosto parecia diferente na luz da tarde, menos como uma ferida, mais como um rio, algo esculpido pelo tempo e pela força que se tornou parte da paisagem. Case-se comigo, disse ele. Ela piscou. Não é assim que funciona. Vínculos de companheiro não exigem. E eu sei como os vínculos de companheiro funcionam. Estou pedindo para você se casar comigo na frente do exército, na frente da matilha, na frente de cada pessoa que já olhou para você e não viu nada. Eu quero que eles assistam. Eu quero que eles saibam. Ela olhou para ele, para o sangue em seu rosto, para a armadura amassada, para as mãos que mataram homens naquela manhã e agora seguravam seu rosto, como se ela fosse feita de algo que pudesse quebrar. Eu ainda estou usando uma corda como cinto, disse ela. Eu vou te comprar cintos que valem um reino. Diga o material. Diga a cor. Feito. Não é isso que eu... Eu sei o que você quis dizer. Ele respirou fundo. Soltou o ar. Eu sei que você acha que não é suficiente. Que você é peixe e linho. Que você é um saco de grãos. Que você é uma raivosa que fala com cavalos porque ninguém mais vai ouvir. Mas estou te dizendo como seu companheiro e seu rei, e o homem cuja guerra você acabou de vencer, que você é a pessoa mais extraordinária que eu já conheci e vou passar o resto da minha vida garantindo que você saiba disso. Então, você vai se casar comigo, ou eu tenho que pedir permissão ao cavalo primeiro? Noctis, parado atrás de Sarah, enfiou o focinho no cabelo de Callan e soprou, cobrindo o rosto do rei Alpha com um spray de hálito de cavalo e saliva. Sarah riu. Uma risada real, cheia e inesperada, e alta o suficiente para assustar um pássaro do pinheiro mais próximo. O som ecoou pela cordilheira e pelo vale abaixo, e Kalin olhou para ela como se a risada o tivesse atingido com mais força do que qualquer golpe que ele havia levado naquele dia. Sim, disse ela. Sua boca encontrou a dela. O beijo não foi gentil. Foi o beijo de um homem que passou 2 semanas se contendo pela margem mais fina de controle, e a represa se rompeu. Suas mãos deslizaram de seu rosto para seu cabelo, para a nuca, e ela podia sentir a curva possessiva de seus dedos contra sua pele. A maneira como seu corpo se curvou ao redor do dela, como se tentasse construir um muro entre ela e tudo no mundo que pudesse causar dano. Ela o beijou de volta, e sua loba, o fogo Valeris, a chama abafada que queimou silenciosamente por 17 anos, se ergueu para encontrar a dele. O vínculo de companheiro se encaixou como uma corrente esticada. Ela sentiu em seu peito uma sensação física, um fio dourado conectando seu coração ao dele. Ela podia sentir o batimento cardíaco dele como se fosse o seu próprio. Ela podia sentir a loba dele, enorme, escura e selvagem, pressionando o interior de suas costelas, pressionando em direção à sua loba, e os 2 animais se encontraram através do vínculo, como rios convergindo. Quando eles finalmente se separaram, Sarah estava chorando. Ela não sabia quando havia começado. As lágrimas escorriam por seu rosto e se misturavam com o sangue e a sujeira, e ela não se importava. Kaylin pressionou os lábios em sua testa, no corte que continuava reabrindo, e sussurrou contra sua pele. Vou mandar curar isso adequadamente hoje, pelo melhor curandeiro do meu exército. E então ninguém nunca mais vai te fazer sangrar. Você me ouve? Ninguém. Ela o ouviu. Ela ouviu tudo. A notícia do noivado se espalhou pelo acampamento como um incêndio. As reações foram mistas. A maioria dos soldados que viram Sarah salvar as reservas de um ataque de flanco que teria matado centenas de seus irmãos
Aceitou com o pragmatismo de pessoas cujas vidas ela havia preservado diretamente. A Ômega venceu a batalha. O rei quer se casar com ela. Faz sentido. Os generais eram mais complicados. Holt, que havia rido dela 2 semanas antes, agora era seu defensor mais vocal. Ele tinha visto seus mapas. Ele tinha visto suas previsões se tornarem realidade. Ele tinha a inteligência estratégica de um homem que reconhecia o gênio quando corrigia seu próprio trabalho. Mas havia outros. Outros que viam uma Ômega com cicatrizes em roupas emprestadas sentada à mesa do rei e sentiam algo azedar em seus estômagos. Lady Venna Ashford era uma delas. Venna não era uma general. Ela era uma conselheira política, uma beta de uma das famílias mais antigas de Valethorn, e passara 4 anos se posicionando como a escolha óbvia para a Luna de Kaelin. Ela era alta, de cabelos cor de cobre, impecavelmente vestida, mesmo em um acampamento de guerra, e tinha uma voz como mel derramado que usava da maneira que um cirurgião usa um bisturi. Ela foi à tenda de Sara na noite após o anúncio do noivado. Sara estava limpando os cascos de Noctis. Ela tinha um limpador em uma mão e o boleto do garanhão na outra, e estava cantarolando, um som baixo e desafinado que mantinha o cavalo calmo quando a aba da tenda se abriu e uma onda de perfume a atingiu como uma parede. Água de rosas e âmbar cinzento. Caro, deliberado. Então você é a Ômega, disse Venna. Ela não entrou na tenda. Ela ficou na entrada com os braços cruzados e a luz da lamparina atingiu o ouro avermelhado de seu cabelo e o fez brilhar. Eu queria te conhecer. Sara largou o limpador de cascos, limpou as mãos nas calças. Ela está aqui, disse ela. Venna a estudou da maneira que um joalheiro estuda uma pedra, procurando por falhas. Você sabe o que eles estão dizendo? O acampamento, os soldados, os generais. Imagino que estejam dizendo muitas coisas. Eles estão dizendo que o rei enlouqueceu, que o vínculo de companheiro quebrou seu julgamento, que ele está se casando com uma Ômega selvagem que fala com animais e dorme na sujeira. A voz de Venna era nivelada, quase gentil. A crueldade estava na precisão, não no volume. Eles estão dizendo que ele está jogando fora uma dinastia por uma garota que vale 2 barris de peixe. Sara não se encolheu. Ela já havia sido atingida por palavras piores de pessoas piores. Mas algo na voz de Venna a fez ouvir, porque por baixo da crueldade havia outra coisa. Algo que soava, se você ouvisse com muita atenção, como luto. Você o ama, disse Sara. A compostura de Venna rachou, uma fratura fina, visível por um segundo. E então a máscara estava de volta. Amor não é a palavra. Eu servi este reino por 4 anos. Eu gerenciei alianças, negociações comerciais, crises diplomáticas. Eu mantive esta corte unida durante 3 guerras, enquanto ele estava na linha de frente sangrando por glória. Eu conquistei aquele trono. Você apareceu de um pátio de leilões. Sara ficou quieta por um momento. Ela olhou para as mãos de Venna. Elas estavam entrelaçadas na frente dela e os nós dos dedos estavam brancos, e no terceiro dedo de sua mão esquerda havia um anel que fora virado para dentro, de modo que a pedra estava escondida contra sua palma. Um hábito nervoso. Algo que ela fazia quando estava com medo. Você está certa, disse Sara. Você conquistou. E eu apareci de um pátio de leilões, e não posso te dizer que isso é justo, porque não é. Mas posso te dizer que o vínculo de companheiro não é algo que nenhum de nós escolheu. Ele não olhou para mim e decidiu que eu era melhor que você. Ele olhou para mim e sua loba reconheceu a minha. É biologia, química, o que você quiser chamar. Não é um julgamento sobre o seu valor. Venna olhou para ela. Sua mandíbula trabalhou. O anel girou em seu dedo. Então ela disse algo que Sara não esperava. A estratégia da trilha de cabras. A manobra das 3 fintas. Foi sua? Sim. Foi brilhante. Obrigada. Eu te odeio por isso. Eu entendo. Venna se virou para sair. Parou, falou sem olhar para trás. Se você quebrar este reino, serei eu quem juntará os pedaços novamente. E não serei gentil com isso. Ela saiu. O perfume permaneceu. Água de rosas e âmbar cinzento e algo por baixo que a loba de Sara identificou, mas sua mente consciente se recusou a nomear. Dor.
Sarah pegou o limpador de cascos. Noctis abaixou a cabeça até o ombro dela e respirou. Ela não está errada, sussurrou Sarah. Eu não sei como ser uma rainha. Eu sei como ler mapas e acalmar cavalos e sobreviver com restos. Não são as mesmas habilidades. Noctis bufou. Você é parcial, disse ela a ele. Você gosta de qualquer um que te dê maçãs. Mas ela estava inquieta. As palavras de Vena haviam encontrado a rachadura que ela carregava, aquela que nenhuma quantidade de gênio militar poderia preencher. A crença de que ela era defeituosa, quebrada, valendo menos que linho. Ela empurrou isso para baixo. Tinha trabalho a fazer. O pacto Blackthorn estava quebrado, mas não destruído. 2 dos 3 comandantes estavam mortos. O terceiro havia escapado para o norte com uma força remanescente. Kaelin estava planejando uma perseguição. Ela foi para a mesa de estratégia e começou a trabalhar na rota. O terceiro comandante Blackthorn se chamava Uldrich, não Uldrich Thine, o ancião da matilha Greymore que a vendera. Um Uldrich diferente. Mas o nome a atingiu como um soco, e ela ficou sentada à mesa olhando para o despacho de inteligência por um longo tempo, antes que suas mãos parassem de tremer. Então ela leu o resto do despacho, e seu sangue gelou. O terceiro comandante, Aldrich Morn, não havia fugido para o norte por acidente. Ele havia fugido em direção a Greymore, em direção à mesma matilha que vendera Sarah, a mesma matilha que ficava em um vale entre as montanhas do norte e as terras do leste. Um vale que, por acaso, era a única passagem entre o exército de Veilthorn e a última fortaleza dos remanescentes de Blackthorn. Morn ia usar Greymore como base. Ele ia fortificar o vale e Aldrich Thane, o ancião da matilha, ia ajudá-lo, porque Thane era um simpatizante de Blackthorn há anos. Um fato que Sarah de repente entendeu explicava tudo. Por que a matilha fora hostil a ela? Por que seu sangue Valeris fora uma ameaça? A linhagem Valeris se opusera ao pacto Blackthorn por gerações. O pai de Sarah morrera lutando contra eles. Sua mãe mapeara seu território especificamente para dar vantagem estratégica a seus inimigos. A matilha Greymore não vendera Sarah porque ela era defeituosa. Eles a venderam porque ela era perigosa. Porque se ela algum dia percebesse o que era, se sua mente Valeris algum dia voltasse sua atenção para o pacto Blackthorn, ela poderia desfazê-los. E agora ela estava na tenda do rei Alpha que marchava para destruí-los. A ironia era quase musical. Ela levou a informação a Kaelin à meia-noite. Ele a leu de pé, com uma mão apoiada na mesa. A luz da lamparina esculpindo seu rosto em planos de luz e sombra. Greymore, disse ele. Greymore. E Aldrich Thine está trabalhando com Aldrich Morn. Há anos. A voz de Sarah estava firme. Ela já havia chorado por Greymore. Chorara por 13 anos. Estava farta. Eles me venderam para se livrar de mim. Não porque eu era fraca. Porque eu era uma ameaça. Kaelin olhou para ela. Seus olhos de âmbar não estavam surpresos. Ele suspeitava de algo assim. Ela podia ver na forma como sua mandíbula se contraiu. Então vamos para Greymore, disse ele. E terminamos isso juntos. Juntos, eles cavalgaram para o sul pela manhã. A marcha para Greymore levou 5 dias. Sarah montou Noctis na cabeça da coluna, ao lado de Kaelin, e a visão dela ali, a pequena ômega com cicatrizes no enorme garanhão preto, tornou-se a imagem que os soldados contariam histórias por anos, a conselheira e o cavalo de guerra. A mulher que sussurrava segredos de batalha para um animal, e o animal que sussurrava de volta. Noctis se movia sob ela com um poder suave que ainda a surpreendia. Ele respondia à pressão de seus joelhos, à mudança de seu peso, à cadência de sua voz. Ela não usava rédeas. Não precisava delas. Ela falava com ele, e ele ouvia. E a conexão entre eles era algo que nenhum treinador poderia ensinar e nenhum comando poderia replicar. Na terceira noite da marcha, Kaelin foi à sua tenda. Ele não veio por estratégia. Ele veio porque sua loba estava inquieta, andando de um lado para o outro atrás de suas costelas. E a única coisa que a acalmava era a presença dela. Ele se sentou na beirada da cama dela, e ela se sentou ao lado dele, e eles ficaram quietos juntos à luz da lamparina, e o silêncio não estava vazio. Estava cheio,
cheio do som de dois corações se acomodando no mesmo ritmo. Preciso te dizer uma coisa, disse Kallen. Ela esperou. Minha loba, o silêncio, os 6 anos. Ele olhou para as mãos, virou-as, com as palmas para cima, como se estivesse lendo algo escrito ali. Não foi apenas a matança. Foi o que me tornei enquanto estava matando. Perdi o controle. Transformei-me no meio de uma batalha e não consegui voltar. Minha loba tomou meu corpo por 3 dias. 3 dias de nada além de dentes e sangue e o som de gritos. Quando finalmente voltei, estava em um campo de corpos. Alguns deles não eram soldados. Alguns eram civis que fugiam da batalha. Minha loba não distinguira entre combatentes e refugiados. Sua voz não falhou, mas suas mãos se fecharam em punhos, e os tendões se destacaram como cabos. Minha loba ficou em silêncio depois disso. Acho que estava envergonhada ou com medo. Com medo do que era, com medo de que se falasse comigo de novo, se viesse à tona de novo, a mesma coisa aconteceria. Então ela se calou, e eu aprendi a lutar sem ela. Aprendi a governar sem ela. Aprendi a existir em um corpo que parecia meio vazio. Sarah colocou a mão sobre o punho dele, não por cima, por dentro. Ela deslizou os dedos entre os dele e os abriu gentilmente, um por um, até que a mão dele estivesse plana e a palma dela estivesse pressionada contra a dele. Qual é o nome dela? Ela disse. Sua loba. Ele olhou para ela. A surpresa cintilou em seus olhos. Ninguém nunca lhe perguntara isso. Ninguém. Grimm, disse ele. O nome dela é Green. Green, ela disse o nome suavemente. Não para Kallen, para a loba atrás de suas costelas. Green, eu sei que você está ouvindo. Eu sei que você me ouve da mesma forma que Noctis me ouve. E preciso que você saiba que o que aconteceu naquele campo não é quem você é. Foi o que a guerra fez de você. Há uma diferença. Algo mudou por trás dos olhos de Kallen. Um movimento, um agito, como algo enorme levantando a cabeça depois de anos deitado. Ela pode te ouvir, sussurrou Kallen. Ela está... Ele parou. Engoliu em seco. Ela está pressionando minhas costelas. Ela está tentando chegar até você. Deixe-a. Os olhos de Kallen mudaram. O âmbar brilhou, aprofundou-se. Suas pupilas se expandiram, contraíram, expandiram novamente. A loba estava vindo à tona, não tomando o controle, mas subindo à superfície, pressionando a fronteira entre homem e animal. Sarah sentiu sua própria loba responder. O fogo Valery surgiu, e pela primeira vez, ela não lutou contra ele. Ela o deixou subir. Deixou-o pressionar suas costelas por dentro. Deixou-o encher seu peito. Deixou-o alcançar a loba do outro lado do vínculo. As duas lobas se encontraram, não fisicamente, através do vínculo. Através do fio dourado que conectava seus corações. Sarah sentiu como um calor que começou em seu peito e se irradiou para seus braços, pontas dos dedos, solas dos pés. Ela sentiu a presença de Green como uma sombra deitando-se ao lado de um fogo, enorme, escura, quebrada em alguns lugares, mas presente, desperta. Aqui. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Kallen. Ele não a enxugou. 6 anos, disse ele. 6 anos de silêncio. E sua voz a trouxe de volta. Sua voz. Sarah se inclinou para ele, a testa contra seu ombro. Seu braço a envolveu, puxando-a para perto, e ela podia sentir a vibração da presença de Green através de seu corpo. Um zumbido subharmônico profundo como um motor em marcha lenta. Fora da tenda, Noctis bateu um casco no chão. Uma vez. Uma sentinela reconhecendo a troca da guarda. Eles chegaram a Greymore no 5º dia. O vale parecia menor do que Sarah se lembrava, mais estreito. As montanhas de cada lado pareciam se inclinar para dentro, como se tentassem esmagar o assentamento entre elas. Os edifícios eram de pedra e madeira, cinzentos pelo tempo, agrupados em torno de uma praça central onde ficava a casa da matilha. Ela podia ver o depósito de celas onde dormira por 3 anos. A porta estava aberta. Lá dentro, ela sabia, havia uma pilha de palha e um único cobertor fino, e um prego na parede, onde ela pendurara a única coisa que possuía, a maleta de mapas de couro de sua mãe, que Aldrich Stein havia tirado dela no dia em que foi vendida, e que ela nunca mais vira. O exército de Kallen encheu o vale como água enchendo um copo.
Aldrich Thane saiu da casa da matilha com 6 executores às suas costas. Ele estava mais velho do que Sarah se lembrava, mais magro. Seu cabelo, que fora castanho escuro, agora era da cor de grama morta, e havia cavidades sob suas maçãs do rosto que não estavam lá antes. Ele usava um casaco forrado de pele que era grande demais para ele, como se tivesse perdido peso recentemente. Ele olhou para o exército, olhou para Kalin, olhou para Sarah nas costas de Noctis, na cabeça da coluna. Algo aconteceu em seu rosto então, algo que Sarah não esperava. O desprezo que ela se lembrava, o lábio torcido e os olhos frios, vacilou e desapareceu. E por um segundo, um único segundo, o que ela viu por baixo foi reconhecimento. Não de seu poder, não de sua linhagem, do que ele havia feito, o conhecimento disso, o peso. Ele vendera uma criança por peixe e linho. Ele sabia o que ela era. Ele conhecia seu sangue, sua mente e seu potencial. E ele a enviara para um mercado onde ela seria quebrada, descartada e esquecida. Ele fizera isso pelo Pacto Blackthorn, por política, por sobrevivência, e dissera a si mesmo que era necessário, mas ele sabia. Segundo passou, o desprezo voltou, mas Sarah vira o fantasma por trás dele, e entendeu algo que não entendera antes. Aldrich Thane não era um monstro. Ele era um covarde. Covardes eram piores que monstros porque monstros não sabiam o que eram. Rei Alpha. A voz de Thane era firme. Ele era um mentiroso praticado. Aqui devemos a honra. Kalin não desmontou. Ele olhou para Thane do alto de seu cavalo de guerra, e seus olhos de âmbar eram vazios, frios e absolutamente certos. Aldrich Morn, disse ele. Onde ele está? Não conheço ninguém com esse nome. Kalin se inclinou na cela. Você está mentindo. Você mente há anos. Você vendeu esta mulher. Ele gesticulou para Sarah. Porque o sangue dela era uma ameaça ao pacto que você serve. Você tem passado suprimentos e informações para as forças de Blackthorn através deste vale. E Aldrich Morn está em sua casa da matilha agora mesmo, com 50 homens preparando uma posição defensiva que atrasará meu avanço em uma semana. Eu sei de tudo isso porque ela me contou. A mulher que você vendeu por peixe. O silêncio foi quebrado pelo som de uma porta batendo dentro da casa da matilha. Depois passos correndo. Depois uma janela se quebrando. Aldrich Morn saiu pela porta lateral da casa da matilha em uma corrida desesperada, seguido por 2 dúzias de lobos em vários estágios de transformação. Ele era um homem alto e magro, com uma cicatriz na garganta e olhos da cor de cinzas, e estava correndo não em direção ao exército, mas em direção à passagem estreita no extremo norte do vale. Canyon não o perseguiu. Ele olhou para Sarah. Para onde leva essa passagem? Ele disse. Sarah fechou os olhos. Os mapas de sua mãe se desdobraram atrás de suas pálpebras como pinturas. Ela podia ver cada contorno, cada marcador de elevação, cada travessia de riacho. Canyon sem saída, disse ela. 700 metros de profundidade. Paredes íngremes em 3 lados, sem saída. Kalin sorriu. O lado com cicatriz de sua boca se ergueu, e a expressão não era gentil. Era o sorriso de um lobo que já fechou a armadilha. Ele enviou 50 soldados para a passagem. A força de Morn foi encurralada no canyon em 1 hora. Thane não correu. Ele ficou na praça enquanto seus executores largavam suas armas uma por uma e se rendiam aos soldados de Kalin. Ele ficou muito quieto, e seus olhos permaneceram em Sarah, e a expressão em seu rosto não era de medo. Era a expressão de um homem assistindo à queda do último dominó. Sarah desmontou de Noctis. Ela atravessou a praça. Passou pelos soldados. Passou pelos executores com as mãos levantadas. Ela caminhou até ficar em frente a Aldrich Thane, o homem que decidira seu valor quando ela tinha 15 anos. Ele era mais baixo do que ela se lembrava, ou ela era mais alta. Ela não sabia dizer. Onde está a maleta de mapas da minha mãe? Ela disse. Thane olhou para ela. Algo se moveu por trás de seus olhos novamente. Aquele fantasma de reconhecimento, aquele lampejo de vergonha. No porão, disse ele, com as outras coisas dela. Eu não as destruí. Não consegui. Ela não o agradeceu. Ela entrou na casa da matilha. Encontrou a porta do porão.
Desceu as escadas estreitas para um espaço que cheirava a pedra úmida e óleo de lamparina, e encontrou uma caixa de madeira no canto. E dentro da caixa estava a maleta de mapas de couro de sua mãe, um pano dobrado e uma pequena caixa de madeira. Ela abriu a maleta de mapas. Os mapas estavam lá. Todos eles. A caligrafia cuidadosa de sua mãe, as linhas precisas, as pequenas anotações nas margens, os territórios do norte, os vales dos rios, as passagens nas montanhas. Cada centímetro de terreno que sua mãe percorrera, medira e registrara enquanto carregava Sarah dentro dela. Ela abriu a caixa de madeira. Dentro havia um anel, uma faixa de prata com um lobo esculpido sob uma lua crescente, o sigilo Valeris, o anel de seu pai. Ela colocou o anel. Serviu perfeitamente. Ela subiu as escadas. Voltou para a luz do dia. Ela ficou na praça com a maleta de mapas sob o braço e o anel de seu pai no dedo. E o sol atingiu a prata e lançou uma faísca de luz sobre a pedra. Kaelin estava esperando. Ele havia desmontado. Estava parado na praça com os braços ao lado do corpo e seus olhos de âmbar fixos nela. Ele viu o anel, viu a maleta de mapas, viu a maneira como ela os carregava. Não como tesouros, mas como armas. Ela não era mais uma ômega. Não era uma garota de saco de grãos, ou uma venda de peixe, ou uma loba defeituosa. Ela era Sarah Valeris, filha de Darren Valeris e Helena Valeris, herdeira de uma linhagem de mentes de guerra, conselheira estratégica da coroa, cavaleira de um cavalo de guerra imontável, companheira do rei Alfa. Ela sempre fora essas coisas. Apenas precisava do campo de batalha certo para provar. Aldrich Thane foi levado sob custódia, não morto. Sarah pedira isso. Não por misericórdia, por algo mais frio. Ela o queria vivo para ver o que ela se tornaria. Queria que ele vivesse em um mundo onde a garota que ele descartara se sentava à direita do rei e redesenhava o mapa do continente. A morte era um fim. A irrelevância era uma sentença. Kaelin argumentou. Sua loba queria sangue. Mas Sarah colocou a mão em seu peito e disse, ele não vale a mancha em seus dentes. E Kaelin, cuja loba não obedecera a ninguém por 6 anos, submeteu-se. A cerimônia de marcação ocorreu no grande salão de Greymore. Não foi uma coincidência. Sarah escolheu o local. Escolheu porque esta era a sala onde Aldrich Thane a declarara defeituosa. Esta era a sala onde a matilha votara para cortar suas rações de comida. Esta era a sala onde ela ficara aos 15 anos, faminta, e ouvira um conselho de adultos decidir que ela não valia a pena ser alimentada. Agora, a sala estava cheia do exército de Kaelin. 500 soldados, 20 generais, todos os membros sobreviventes da matilha Greymore, forçados a comparecer como testemunhas. Sarah usava o casaco de couro forrado com pele de coelho que Kaelin lhe dera. Usava a maleta de mapas de sua mãe no quadril e o anel de seu pai no dedo. Ela ganhara peso nas 3 semanas desde o pátio de leilões. Não muito, mas o suficiente para que suas maçãs do rosto não parecessem mais lâminas, e seus pulsos não parecessem mais que poderiam quebrar. O corte acima de seu olho finalmente cicatrizara. Deixou uma fina cicatriz. Ela não se importava. Combinava com a do rosto de Kaelin. Ele estava diante dela no grande salão, e a luz do fogo transformava seus olhos em ouro derretido. E sua loba estava presente em cada linha de seu corpo, não escondida, não contida, mas de pé com ele, dentro dele. Uma sombra que se movia quando ele se movia. A cerimônia era antiga, mais antiga que as matilhas, mais antiga que os reinos. Exigia 3 coisas, uma declaração, uma marca e um nome. Kaelin falou primeiro. Sua voz chegou a todos os cantos do salão, não porque ele a levantou, mas porque o silêncio o seguia como uma maré. Diante destas testemunhas, eu reivindico Sarah Valeris como minha companheira, minha aluna, minha rainha, minha igual em conselho e em guerra. A partir deste dia, sua palavra carrega o peso da minha. Seus inimigos são meus, seu sangue é sagrado. Qualquer mão levantada contra ela é levantada contra mim. Ele fez uma pausa. Seus olhos encontraram os dela. O ouro neles estava queimando. Eu era meio lobo antes de encontrá-la. Minha fera estava silenciosa. Minhas guerras eram vazias. Conquistei reinos e não senti nada.
Ela olhou para mim em um pátio de leilões, coberta de lama e sangue, vestindo um saco de grãos. E ela me devolveu tudo o que eu havia perdido. Não por magia, não por beleza, pelo som de sua voz, pela forma de sua mente. Pela coragem de uma mulher que montou um cavalo de guerra em um ataque de flanco, vestindo calças emprestadas e um cinto de corda. Um murmúrio percorreu o salão. Sarah viu Holt sorrir, viu Kyle assentir, viu Vena de pé no fundo, seu rosto ilegível, seu anel virado para dentro em seu dedo. Então foi a vez de Sarah. Ela não planejara o que dizer. Ela estava no grande salão da matilha que a fizera passar fome, usando o anel do pai que nunca conhecera, e olhou para o homem que a comprara por uma bolsa de couro, e então lhe entregara uma caneta e dissera: "Mostre-me." "Disseram-me que eu valia 2 barris de peixe salgado", disse ela. Sua voz era baixa. O salão se inclinou para ouvir. "Disseram-me que minha loba estava quebrada. Minha mente estava errada. Meu sangue era um defeito. Eu acreditei nisso por 17 anos. Eu acreditei. E então, um rei se ajoelhou na lama, pressionou o polegar em um corte na minha testa e perguntou quem me machucou. Não o que eu era, não quanto eu valia, quem me machucara. Como se a resposta importasse, como se eu importasse." Ela respirou fundo. O fogo crepitou. Noctis, amarrado do lado de fora do salão, bateu um casco na pedra e o som atravessou as paredes como um batimento cardíaco. "Não estou aqui por causa do vínculo de companheiro. O vínculo nos disse o que já sabíamos. Estou aqui porque ele me deu uma cadeira em sua mesa e me pediu para pensar, porque ele ouviu. Porque quando eu disse a ele que suas formações estavam erradas, ele não me puniu. Ele corrigiu suas formações. Isso não é um companheiro. Isso é um parceiro. E um parceiro é o que eu escolho ser." Kaelin deu um passo à frente. Ele inclinou a cabeça dela para o lado, expondo a curva de seu pescoço. Ela podia sentir sua respiração, quente e constante, contra a pele abaixo de sua orelha. Sua loba estava bem ali, bem atrás de seus dentes, e ela podia sentir a vibração dela em sua mandíbula. A marca foi uma mordida, não gentil, não violenta, algo intermediário. Seus dentes romperam a pele na junção de seu pescoço e ombro, e a dor foi aguda e brilhante, e durou exatamente 1 segundo antes de se transformar em algo totalmente diferente. Calor, conexão. O fio dourado entre eles engrossou para uma corda, depois um cabo, depois algo mais largo do que qualquer palavra poderia descrever. Ela sentiu o batimento cardíaco dele dentro de seu próprio peito. Ela sentiu Green se erguer atrás de suas costelas, como se ele vivesse lá também, como se a loba tivesse encontrado um segundo lar. Ela sentiu cada soldado no salão através do vínculo de Kaelin com sua matilha. 500 pulsos individuais, 500 vidas conectadas ao homem que estava conectado a ela. Ela colocou a mão em seu peito, sentiu a batida correspondente. Ele levantou a cabeça, sangue em seus lábios. O sangue dela. Seus olhos eram de ouro maciço, sem pupila, sem íris, apenas luz. E o som que saiu de sua loba não foi um rosnado ou um uivo, mas uma única nota sustentada, como um sino sendo tocado. E a nota encheu o grande salão, e cada lobo na sala assentiu. O rei Alfa encontrara sua luna. O salão explodiu, não em aplausos educados, em uivos. 500 vozes se erguendo de uma vez, uma parede de som que sacudiu as vigas, fez as janelas tremerem e fez o fogo saltar em sua lareira. Sarah sentiu a vibração em seus ossos. Os braços de Kaelin a envolveram. Sua boca encontrou sua orelha. "Minha", ele disse. A palavra era simples e absoluta, não uma reivindicação de propriedade, uma declaração de fato, como a gravidade, como o norte. "Sua", disse ela. "Lá fora", Noctis gritou. Seu grito de guerra cortou os uivos, os gritos e o bater de botas, e cada pessoa no salão o ouviu. O cavalo de guerra do rei, o animal que ninguém podia montar, a fera que obedecia apenas a uma voz. Ele não estava gritando de medo ou fúria. Ele estava chamando por ela, da maneira que um cavalo de guerra chama por seu cavaleiro no início de uma carga. Sarah sorriu contra o peito de Kaelin. Ela podia sentir a cicatriz acima de seu olho repuxando
e a marca em seu pescoço latejando, e sua loba queimando como um sinal de fogo no escuro. Ela pressionou os lábios no lugar onde o coração de Kalin martelava contra suas costelas, e sussurrou a última coisa que precisaria sussurrar para um cavalo no escuro. O último segredo que guardaria. Nós vencemos. Noctis ficou quieto. O grande salão se acalmou. O fogo ardeu baixo. E Sara ficou nos braços do lobo que ouvira sua voz através de um pátio de leilões lotado e soubera, da maneira que se sabe o próprio nome, que ela era o começo de tudo que importava. A guerra terminou 3 semanas depois, não com outra batalha, com um mapa. Sara desenhou as posições restantes do Pacto Blackthorn de memória, cruzando com as informações dos despachos capturados de Morn e os dados de terreno dos cadernos de sua mãe. Ela identificou 4 nós de suprimento críticos. As forças de Kalin os cortaram simultaneamente sem um único confronto, e o pacto se rendeu de fome em 11 dias. O General Holt chamou de a vitória de campanha mais limpa da história continental. Sara chamou de terça-feira. No dia em que o último comandante do pacto se rendeu, Sara sentou-se na sala de guerra da capital de Veilthorn, em uma cadeira que fora construída para ela, em uma mesa que agora continha seus mapas ao lado dos de Kalin, em uma sala que cheirava a pinho e tinta, e ao cheiro particular de pedra quente de um castelo que estava de pé há 300 anos. Kalin estava do outro lado da mesa lendo despachos. Ele levantou o olhar e a pegou olhando. "O quê?" ele disse. "Nada." Ela fez uma pausa. "Tudo." Ele largou o despacho, levantou-se, contornou a mesa, parou atrás da cadeira dela, colocou as mãos em seus ombros. O calor delas penetrou no tecido de sua camisa, aquela que servia adequadamente agora que ela a escolhera. Lã verde escura com botões de osso. "Diga-me", disse ele. Ela se inclinou para trás contra seu peito. Pela janela, ela podia ver o pátio do castelo. Noctis estava no pátio, parado em um raio de sol, e um ajudante de estábulo tentava escovar sua crina. O cavalo estava permitindo, mal. Uma orelha estava virada para trás em aviso, mas seus olhos estavam semicerrados e seu lábio inferior estava caído da maneira particular que significava que ele estava contente. "Eu estava pensando no saco de grãos", disse ela. Suas mãos apertaram seus ombros. "Eu estava pensando em como cheirava. Poeira de trigo e mofo e a tinta do carimbo. Moinhos Northmere, 40 libras. Ainda consigo sentir a trama dele contra minha pele. Ainda consigo ler as letras quando fecho os olhos. Sara, não estou triste." Ela inclinou a cabeça para trás para olhá-lo. Ele estava de cabeça para baixo deste ângulo, sua mandíbula, sua cicatriz e seus olhos de âmbar olhando para ela. "Estou lembrando porque não quero esquecer. Não a dor, a distância. Quão grande é a distância entre aquele saco de grãos e esta cadeira." Ele se inclinou, pressionou os lábios em sua testa, na cicatriz acima de seu olho. Ela fechou os olhos. Sentiu o batimento cardíaco dele através do vínculo, firme e seguro. E sentiu Grimm se acomodando atrás de suas costelas, como uma sombra encontrando seu lugar junto ao fogo. E sentiu sua própria loba, a chama Valeris, queimando limpa e brilhante. E finalmente visível. Lá fora, Noctis abriu um olho, olhou para o ajudante de estábulo e, com muito cuidado, muito deliberadamente, derrubou a escova de sua mão. O ajudante de estábulo suspirou, pegou-a. Começou de novo. O cavalo balançou a cauda uma vez, tolerante, paciente. O gesto de um animal que aprendera, após uma vida inteira de guerra, que algumas mãos valiam a pena ficar parado.